Queridos irmãos, queridas irmãs, aqui estamos nós mais uma vez neste trabalho de divulgação da doutrina espírita, buscando o amparo, a pacificação íntima, a elevação do pensamento a Deus em agradecimento a esses momentos e a esse aprendizado. Sintonizemos com o alto, pacificamos as nossas mentes, os nossos corações e agradecemos o dom da vida, as experiências terrenas e a esperança da paz íntima que a nossa condição espiritual permite. Mestre Jesus, te agradecemos muito pelos teus ensinamentos e exemplo. E pedimos à corrente espiritual do Dr. Bezerra de Menezes a sustentação para o trabalho que se inicia. Gratos somos que permaneçamos na luz e na paz do Mestre Jesus. Bem, queridos irmãos, meu nome é Léa e eu sou uma trabalhadora da nossa Sociedade Beneficente Espírita Bezerra de Menezes. Nos coube hoje conversarmos um pouco sobre o tema Educar Homens, Missão Filosófica da Doutrina Espírita. Para nós chegarmos propriamente ao tema, é importante fazermos uma breve preleção sobre o tríplice aspecto da doutrina espírita. Kardec nos sinaliza essa questão de ser uma doutrina filosófica, espiritualista, mas que contém os aspectos científicos, filosóficos e religiosos. E quando ele inquire os espíritos acerca se espiritismo é religião, eles respondem, não como o entendeis, porque não há dogmas, não há práticas exteriores, não há símbolos, e sem nenhuma desconsideração ou descompromisso com o respeito às demais correntes religiosas, mas a doutrina espírita nos convida a uma fé raciocinada, a uma fé que nos constrange a um aprendizado permanente e a um despojamento das circunstâncias de ordem material. Então, ela é ciência e filosofia na sua base, porque o aspecto científico nos convida a entender com ciência a nossa natureza espiritual, os elementos da natureza, Deus, espírito e matéria, as leis que regem todo o universo do ponto de vista científico material. A filosofia vai nos convidar ao aspecto de sabedoria, conhecimento e entendimento em relação a tudo que existe. Quem usou primeiramente a expressão, a palavra filosofia, nos registros históricos foi Pitágoras, matemático, mas que se referiu lá no século VI a.C. a essa palavra, cuja etimologia significa amar, no sentido de amor fraterno, o conhecimento, amar a sabedoria. Então, o aspecto filosófico do Espiritismo, ele nos remete a amarmos, a apreciarmos, a nos dedicarmos a um conhecimento cada vez maior, que vai embasar a nossa fé
raciocinada, que vai fazer com que as nossas reflexões façam com que a gente transcenda esse nosso entendimento do dia a dia material, usando o aspecto científico como base, fazendo as ilações filosóficas e, com essa base que nos liga mais ao aspecto do aqui e agora, pelo nosso aprendizado, nos remeter ao aspecto religioso do religare com Deus, cujo caminho nós já sabemos qual é. Vede Jesus. Qual o tipo mais perfeito que nos foi ofertado como modelo e guia, e os espíritos nos respondem: vede Jesus. Ou seja, exemplo, rota de moral, de bom proceder, de conhecimento amplo de todos os saberes do orbe terreno, tanto que governador do planeta, e desde os primeiros rudimentos que originaram o orbe, Jesus está no comando com seus prepostos, unindo os primeiros elementos oportunos à geração posterior da vida neste planeta, assim como acontece com tantos outros orbes habitados. Então, nos remeter a essa reflexão, a esse conhecimento, quem somos, da onde viemos, para onde vamos, são perguntas recorrentes, independentemente do segmento religioso ou da confissão de fé que a pessoa tem. Essa dúvida nos é despertada desde os primórdios da humanidade. Haja vista que na arte rupestre, já nas cavernas, se evidenciavam desenhos, enfim, figuras que remetiam ao transcendente ou algum aspecto de religiosidade. Transcreviam rotinas, animais, enfim, questões do ambiente onde eles viviam, mas também haviam símbolos e muitos desenhos, muitas alegorias que remetiam ao aspecto transcendente, que era um anseio de elevação, um anseio de conhecimento em relação à própria natureza, por mais rudimento que fosse, por mais rudimentar que fosse aquela civilização. Então, isso é inato nosso. E por que que é? Porque fomos criados simples e ignorantes, espíritos fadados à evolução, a atingir o mais alto grau de perfeição permitido na nossa condição em humanidade, do átomo ao arcanjo. Então, uma vez criados espíritos, nós passamos a agregar memória e livre-arbítrio e sermos coartífices da nossa própria evolução. E não tem como evoluirmos, passa, assim, incondicionalmente, pelo aspecto da educação. Nós precisamos bater as duas asas, a intelectual e a moral, como nos diz Emmanuel. O conhecimento intelectual vai nos dar a base para as nossas reflexões morais e que vão nos levar, na medida que nos transformamos moralmente, a buscar o exemplo saudável que nos liga ao Pai, fechando o circuito do tríplice aspecto da doutrina e fazendo com que nós, cada vez mais, por meio da fé e da resignação e da obediência, possamos galgar a nossa escalada evolutiva e chegarmos cada vez mais próximos ao Pai naquilo que nos é permitido. Longa trajetória, do átomo ao arcanjo,
em espiral, porque a evolução não dá saltos, e em muitos momentos nós nos detemos na jornada quando deixamos de evoluir, quando recorrentemente temos condutas que nos atrasam a marcha, em que pese que os espíritos não involuem, né? Nós não regredimos quando atingimos um certo grau de moralidade, mas podemos estacionar momentaneamente quando nós ficamos renitentes em condutas enfermas que só nos atrasam o contexto evolutivo. Então, a parte filosófica do Espiritismo, ela vai nos convidar a essas boas reflexões. Nós vamos, a partir dos princípios da doutrina espírita, pensar, né, a existência de Deus naquilo que nos é possível entender, porque os próprios espíritos nos alertam que nós ainda não temos condições de alcançar e entender, e não temos nem vocabulário para descrever Deus. Mas nós o sentimos e nós evidenciamos a sua existência em tudo que está posto. Conhece-se o artista pela obra. Então, ao olhar a própria existência, o universo, a natureza e tudo o que existe, nós vemos que tem, quando temos olhos de ver, um equilíbrio perfeito, uma solidariedade entre os seres mais ínfimos e os mais desenvolvidos em humanidade. Os orbes que se encadeiam numa marcha equilibrada, e quando veio o desequilíbrio ou a circunstância da lei de destruição, a própria natureza acomoda, às vezes com impactos drásticos, mas acomoda a rota e o equilíbrio se faz. Então, Deus, a quem tem olhos de ver e sentir, porque a lei natural, a lei divina está na consciência, toda vez que nós efetivamente conseguirmos nos interiorizarmos e conectarmos, né, com o que Joana de Ângeles nos alerta, o nosso self, e deixamos os atrativos da vida material do ego, do aqui e agora, nós nos aproximamos mais da nossa consciência e, consequentemente, visitamos melhor os princípios da lei natural em nós. Ao passo que, se nós nos deixamos deslumbrar pelos apelos da materialidade, pelas questões das facilidades, da vaidade, do poder e de tantos outros atrativos que nos retardam a marcha, nós deixamos de compreender, deixamos de nos educarmos e não contextualizamos a nossa existência, o nosso meio, as nossas relações para o nosso próprio aprendizado. Mas, para isso, nós vamos ter que nos despojar de nós próprios. Eliminar egoísmo e orgulho, chagas mencionadas no Evangelho, que nos retardam a marcha, porque nós fomos criados para sermos seres solidários. A definição de moral, que está lá em O Livro dos Espíritos, aquele que tudo faz pelo bem de todos. Então, este caminho da moralidade, nós temos lá os precursores, os espíritos, filósofos, precursores da doutrina cristã, enfim, do espiritismo, Sócrates, Platão, dentre outros, aqui na parte filosófica, já traziam princípios morais, ensinamentos
que concitavam a humanidade, nos concitam até hoje a uma reflexão em relação à nossa existência. A que princípios nós vamos deixar que conduzam a nossa existência? Então, Deus, Espírito e Matéria, a existência dos espíritos como um princípio da doutrina espírita, a comunicabilidade entre os espíritos, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados e também todo o contexto do universo, livre-arbítrio, lei de causa e efeito, são princípios da doutrina espírita. E o aspecto filosófico, assim como todos o científico e o religioso, está em todo esse conhecimento. Então, por que que em algumas encarnações nós nos desenvolvemos e aprendemos mais numa determinada área do conhecimento? Nós evidenciamos, às vezes, na tenridade, a atração a algum tipo de conhecimento ou prática. Alguns têm mais facilidade na matemática, outros nas artes, na música, na escrita, na erudição, na produção literária. Em cada encarnação, trazemos ideias inatas das encarnações anteriores, trazemos afinidades e habilidades construídas através dos séculos, nas nossas recorrentes encarnações, mas também temos, muitas vezes, a oportunidade de nos desenvolvermos numa área do saber, em que nós nos sentimos desafiados. Às vezes, as contingências profissionais, do local onde nós estudamos, enfim, várias circunstâncias nos concitam a desenvolver uma determinada área do conhecimento que, originariamente, nas nossas pretensões, poderia não estar. E aí, né, acontece, eu faço vestibular para uma determinada profissão e acabo sendo aprovado numa outra opção para um outro curso. E aí vou desenvolvendo, vou cursando, e aí vejo que está agregando algumas oportunidades de trabalho, de desenvolvimento de conhecimento, e passo a desempenhar aquela profissão que lá originariamente não estava na minha rota inicial, e agrego muito conhecimento naquela área específica. São necessidades nossas encarnatórias, são oportunidades para que a gente amplie o leque do nosso conhecimento para fazer essa marcha, essa jornada evolutiva. Porque para ascender nas diferentes categorias de mundo, nós vamos ter que ir detendo o conhecimento que aquele orbe nos proporciona. Não quer dizer que nós vamos sempre reencarnar no mesmo orbe. Nós vamos reencarnar para onde somos atraídos e de acordo com o nosso grau evolutivo e vibracional. Mas, quando encarnados num orbe, nós estamos com a oportunidade de agregar o conhecimento ali produzido para a nossa própria evolução. Então, aproveitar a sabedoria que a filosofia nos traz no processo educativo, entendendo que nós temos uma base científica no Espiritismo, que nos faz entender qual é a nossa natureza, as leis que regem essa relação com o mundo corporal e, consequentemente, com o mundo espiritual, os contextos filosóficos, o amor ao conhecimento, a sabedoria que esse conhecimento científico faz com que nós possamos desenvolver em moralidade para ascender e compreender melhor o aspecto religioso que nos liga a Jesus. Mas o próprio Evangelho
nos demonstra, nos alerta. Bem-aventurados os que têm puro coração. Muitas vezes, os que são mansos e pacíficos, muitas vezes batemos muito a asa da inteligência, do conhecimento, e pouco a asa da moral, que nos leva a uma sabedoria, a uma sensibilidade. E aí temos pessoas, espíritos muito inteligentes, mas que usam o seu conhecimento científico de maneira equivocada, para destruir, muitas vezes, para prejudicar os seus semelhantes, para ascender do ponto de vista material, comprometendo uma ferramenta que nos é dada de conhecimento para promover o bem comum. Quanto mais inteligente eu for, maior o meu compromisso de colocar aquela inteligência a serviço da comunidade em que eu habito. A missão do homem inteligente na Terra não é para se assoberbar, é para usar a inteligência não em prol de si mesmo, e sim em prol daquilo que ele pode produzir, agregar e potencializar aos seus semelhantes. Então, nós nunca agregamos esses saberes, esse desenvolvimento e até, às vezes, uma representação e uma visibilidade para nos locupletarmos pessoalmente. Isso tudo é para que a gente possa acionar a máquina do desenvolvimento terreno e contribuir para a evolução do orbe, em inteligência, mas em moral. É o exemplo do mestre, de sabedoria profunda, de conhecimento em todas as áreas, tanto que governador do orbe planetário, no entanto, de extrema simplicidade, amorosidade, despojado de qualquer circunstância de ordem material, andava descalço, peregrinava pelo mundo, dormia ao relento, habitava ou se hospedava nas casas dos mais simples como dos mais abastados, sem mudar em nada a sua atitude e o seu exemplo. Então, toda essa questão do amor à sabedoria que nós somos convidados a desenvolver, ela tem um propósito, que é justamente a nossa educação, a nossa evolução. E trazendo um pouco para o nosso dia a dia e para o nosso compromisso com os seres reencarnantes nas nossas famílias, os nossos filhos, os nossos netos, aqueles pequenos que reencarnam no seio familiar e que são na nossa responsabilidade. O quanto precisamos ficar atentos em relação às suas tendências. Muitas vezes, já na tenridade, demonstrando alguns ímpetos, alguns gostos, algumas atitudes que levam ao personalismo e ao egoísmo. E não raras vezes, pela amorosidade que despertam, pela alegria em relação a receber aquele espírito nas nossas vidas, equivocadamente os enaltecemos e alimentamos aquele aspecto de sobreposição em relação a outras crianças ou em relação. E isso vai inflando aquele ego, vai fazendo que a asa da moral retarde o seu caminho, e lá adiante recolhemos os frutos deste equívoco. Teremos adultos ou adolescentes soberbos, desrespeitosos, e muitas vezes, pelo excesso de amorosidade, que, bem canalizada, é sempre oportuna. Mas o aspecto da educação, ele é sempre importante
para que a pessoa se situe em relação ao seu aspecto de respeito e ao seu desenvolvimento salutar. Nós não podemos invadir a seara do outro, somente para ajudar, para abrigar, para colaborar, para sermos solidários. E nunca para aviltarmos, desrespeitarmos, agredirmos. Então, este aspecto filosófico do Espiritismo ele é muito profundo. Vários espíritos colaboradores da codificação têm textos maravilhosos. E se nós visitarmos a obra complementar, Emmanuel, Joana de Ângeles e tantos outros que trazem um contributo muito profundo para nós refletirmos sobre esse aspecto e sobre a nossa educação. E Emmanuel, nos seus comentários aos textos evangélicos, ele desdobra as passagens do Evangelho com alertas que nos remetem muito ao dia a dia das nossas vidas no orbe terreno. Emmanuel, com sua sabedoria, que nos diz e nos alerta para as duas asas que nos levam à ascensão intelectual e moral, ele nos alerta, elas precisam bater em harmonia, para que essa nossa elevação ela se dê dentro de bons propósitos. Caso contrário, se nós batermos só a asa intelectual, nós podemos macular e não usar o aspecto científico da maneira adequada. Então, vamos bater as duas asas, rumo ao exemplo do Mestre Jesus, que nos liga a Deus. É esse o convite. Nós vamos nos harmonizando novamente, mais uma vez agradecendo. Pedimos o perdão das ofensas aos momentos em que deixamos de ascender como poderíamos e rogando pela humanidade sofredora, sobretudo neste momento tão desafiador do nosso orbe terreno, que possamos efetivamente alinhar na rota do Mestre Jesus, aproveitando tudo o que somos, tudo o que sabemos, em prol dos nossos irmãos, dos nossos entes queridos, mas também em prol dos nossos inimigos. Gratos somos, Mestre Jesus, patrono da nossa instituição Bezerra de Menezes e todos os espíritos amigos que sempre estão conosco. Que permaneçamos na sua luz e na sua paz.